mas esse doutor ele teve ali um tempinho na sua agenda para vir conversar com a gente, e é o doutor Eduardo que está aqui com nós, né, com nós hoje, para conversar um pouco. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Natália. Muito obrigado pelo convite, né? Fico muito feliz de ter sido convidado aqui para falar de um assunto tão interessante como Sim. esse. Realmente é uma coisa que está expandindo bastante, né? Então, eu sou médico de formação. Eu me formei em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná. Sou médico já há 16 anos. Fiz residência de cirurgia geral, né? 2 anos depois da minha graduação. Depois voltei para Curitiba para fazer no hospital onde eu me formei mesmo na Universidade Federal do Paraná, uma segunda residência em cirurgia do aparelho digestivo, Uhum. né? Então, a minha especialidade mesmo, eu sou cirurgião do aparelho digestivo. Sim. Depois disso, aí eu fiz uma prova de título para a área de atuação em cirurgia bariátrica, né? Então, hoje aqui em Maringá, eu atuo como médico cirurgião, tenho meu consultório, trabalho em pelo menos 2 hospitais mais concentrados aqui. Além disso, sou professor da universidade também, né? Sim. Eu dou aula para o terceiro ano do curso de medicina aqui da Unicesumar. Já Que faz legal. desde 2020, mais ou menos. Já tem um tempinho. Eu voltei para Maringá em 2017, Sim. né? E desde 2020 eu sou professor aqui da universidade Que já. bacana. Quando você entrou na graduação, tinha ideia qual área que queria seguir, de atuação? Aí... Não, né? Na verdade, assim, foi tudo muito interessante. Eu sabia assim, que eu queria ser cirurgião desde Sim. o início, né? Medicina são 6 anos, o ciclo básico que dura 2 anos, depois o ciclo profissionalizante mais 4 anos ali. Uhum. Então, desde o início já me agradava mais a ideia da cirurgia, né? Mas assim, a subespecialidade dentro da cirurgia, eu tinha algumas dúvidas. Quando eu terminei a faculdade, eu já iniciei a residência de cirurgia geral, né? Fiz 2 anos. Na residência de cirurgia geral, eu queria ser cirurgião do aparelho digestivo, né? Tive algumas dúvidas por alguns momentos aí, mas vendo a rotina do cirurgião, a forma como trabalha, eu defini mesmo pela cirurgia do aparelho digestivo, né? É uma área que é uma área, digamos assim, mais geral, mais da coluna dorsal da medicina. A gente acaba vendo o paciente mais como um todo aí, né? Isso me agradava bastante desde o início, foi por isso que eu escolhi essa área. Na segunda residência, na primeira e na segunda, né, a gente já tinha contato com cirurgia da obesidade. Naquela época já se fazia aí, 2011, 2012, 2013, já se operava bastante bariátrica nos hospitais onde eu fiz a minha residência, né? E foi lá que eu aprendi a gostar de cirurgia da obesidade, dentre as outras coisas que eu faço hoje, né? Sim. Então foi uma coisa que me agradou muito, principalmente na minha segunda residência. E a gente tinha um serviço montado no Hospital de Cirurgia Bariátrica mesmo, que é onde a gente atuava bastante, né? Nessa parte da sua especialidade. Aí isso me agradava bastante. Então, quando eu vim para Maringá, eu tive a oportunidade de trabalhar com isso daí e acabei agarrando mesmo, Que né? legal. 2017, quando eu cheguei aqui, eu fui trabalhar no hospital vinculado ao Sistema Público de Saúde, ao SUS, né? Este hospital estava organizando já um serviço de tratamento cirúrgico da obesidade, cirurgia bariátrica. Lá eu trabalhei muito como cirurgião geral, como cirurgião do aparelho digestivo, e a gente operou muito como cirurgião bariátrico também, Olha né? que bacana. E hoje eu atuo no consultório e atendo planos de saúde, os convênios e particulares. Meu Deus, são tantas coisas, né, doutor? E ainda dá aula aqui na Ainda Unicesumar. dá aula, a gente tem tempo ainda para dar E aula. um tempo podcast que vai surgindo, as outras Exatamente. coisas que surgem ali. Isso. Que legal. Doutor, em relação agora, então, sobre o nosso tema, que é a cirurgia bariátrica. De antigamente para hoje, há muitas mudanças, tanto na técnica, na visão do que era passado antigamente, né? A visão que as pessoas tinham. Eu não sei, assim, se o doutor via isso, mas nessa questão, a pessoa deixava chegar naquele limite para procurar uma cirurgia. A consciência dos pacientes é diferente do que era antes para hoje também? Sim, mudou muito. Primeiro, falando em termos da técnica em si, das indicações da cirurgia bariátrica, quando ela surgiu lá por volta da década de 70, década de 80, então, assim, o material cirúrgico que a gente tem hoje à disposição não era o mesmo que os cirurgiões tinham Sim. naquela época, né? A cirurgia era mais complicada, ainda era naquela via laparotômica, que você tinha um corte, uma incisão grande no abdômen, né? Então, a recuperação do paciente era muito mais complicada, né? Era mais lenta, o paciente sofria mais, digamos assim, tanto em termos de dor quanto em termos de adaptação à dieta nova, aquela vida nova.
Então, no começo, realmente, você escutava muito isso. Eu não peguei essa fase, né? Para mim, ficou mais como uma história mesmo. Uhum. Mas a gente escutava muito isso. A cirurgia da obesidade, ela é a última escolha. O paciente tentou absolutamente de tudo. Sim. Ou opera ou morre por conta da obesidade. Sim. Então, esse era o perfil do paciente, né? Uhum. Era um volume cirúrgico muito menor, porque também a própria medicina, a própria cirurgia estava aprendendo a como lidar com esse paciente aí. Né? Ao longo dos anos isso evoluiu demais. Então a técnica ela até é um pouco parecida com o que a gente fazia antes, o bypass, né? Depois veio o sleeve, que são aí as duas cirurgias mais feitas ainda no mundo. Né? Mas a forma como a gente opera mudou demais. Né? Então veio a videolaparoscopia que revolucionou completamente. Hoje a gente consegue fazer a cirurgia em mais ou menos 1h30 por 5 orifícios pequenos no abdômen, né? O material que a gente usa, os grampeadores, então a tecnologia que foi englobada na medicina ali ajudou muito na recuperação, né? Sim. Antes a gente fazia os pontos, as anastomoses, as junções entre o intestino e o estômago ali, da mesma forma como era feita na cirurgia aberta, um fio basicamente, né? Sim. Isso gerava mais processo inflamatório, isso causava mais estenoses, então o trajeto ali no trato gastrointestinal por onde o alimento passava era mais difícil, né? Ainda tinha-se aquela época que usava-se o anel, né? Um anel de contenção de silicone ali para impedir o paciente de comer mesmo. Então era uma recuperação muito mais complicada para o paciente. Hoje a gente aprendeu a fisiopatologia do trato gastrointestinal, né? Os hormônios que são liberados, o que aumenta, o que diminui. Então isso contribui para uma melhora muito grande na forma como a gente opera. Né? Os grampeadores que a gente usa, que é o material que faz a junção, né, das alças do intestino, do estômago, são muito mais seguros. Então a probabilidade de uma complicação é muito menor, tempo cirúrgico muito menor, expertise dos hospitais, dos cuidados de anestesia, dos cuidados da própria equipe de cirurgia hoje é muito diferente, né? Para você ter uma ideia, a gente opera em 3 cirurgiões sempre, né? O anestesista que anestesia para a gente quase sempre é o mesmo, né? Então isso faz com que a equipe flua, né? A taxa de complicação é muito baixa. E a indicação mudou muito, né? Hoje a cirurgia ela é um dos tratamentos para a obesidade, né? Não é mais o último tratamento. Então, muitas vezes a gente tem aquele paciente que já tentou de tudo, que não responde a tratamento nenhum, que é o que a gente vai indicar a cirurgia, mas a gente tem também aquele paciente que já tem, que mesmo sendo mais jovens, mesmo tendo a doença, a obesidade há menos tempo, né? As comorbidades que ele tem são tão importantes, tão graves, que às vezes o primeiro tratamento já é a cirurgia para ele, já tem indicação. Entendi. Então, até um paciente mais jovem, acredito que antigamente tinha uma questão de faixa etária, tinha que ter alguns, né, requisitos assim. Hoje, então, a questão da idade já é algo diferente. Já é algo diferente. Então, assim, o Conselho Federal de Medicina atualizou as normativas há poucos meses, inclusive, né? O que era mais tradicional no Brasil, que é o que ainda é liberado pela ANS, é o que a gente consegue fazer pelo convênio, assim, a gente conseguiu operar os pacientes entre 18 e 65 anos. Como a expectativa de vida da população está aumentando, esse 65 já foi sendo esticado. Olha que legal. Né? Porque hoje você pega pacientes com 65, 70 anos, com vigor físico e tempo de sobrevida ainda de mais de 10 anos, né? E a gente operava os maiores de idade, então os maiores de 18 anos. Entre os 16 e os 18 anos, você precisava ter autorização do pai e da mãe desse paciente, do responsável, né? E ter certeza absoluta que ele já concluiu a fase de crescimento dele. Então, tinha que ter um pediatra na equipe, investigar a questão de maturidade óssea, tudo isso daí. O Conselho Federal, faz poucos meses, ele diminuiu um pouco essa idade, né? Então, de 16 a 18, ele baixou para 14 anos, né? Assim, isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é uma coisa ruim, né? Porque se isso precisa ser feito, é porque alguma coisa está acontecendo. Exatamente. Percebe que a incidência da doença e obesidade está aumentando demais no nosso país, inclusive nessa faixa etária dos mais jovens. Que não era algo antigamente, dos adolescentes e das crianças. Né? A gente sempre fala para as famílias, é muito comum eu operar mulheres ou homens que eles vêm, assim, eles até contam a história da família deles, para o senhor doutor, um dos motivos que me levou a buscar é porque eu estou vendo meu filho crescer dentro de casa e eu tenho medo que ele siga pelo meu caminho. Então a gente sempre reforça isso com o paciente. Melhor tratamento para obesidade e prevenção. É desde cedo você educar a criança, o seu filho, a comer da forma correta. Né? Mas o tratamento cirúrgico da obesidade ainda continua sendo um tratamento muito forte. Na verdade, apesar de tudo que se tenta fazer,
Porque eu sempre falo para o paciente assim, isso é uma coisa que eu falo para eles no consultório, a obesidade é uma doença crônica, a gente ainda não descobriu a cura da obesidade, a gente tem só o tratamento, né? Então ele vai precisar acompanhar com a gente para o resto da vida, Sim. acompanhar com endócrino, acompanhar com nutricionista, acompanhar com psicólogo, com aquela equipe multidisciplinar para ele garantir um tratamento adequado para ele no futuro, Sim. né? Mas o tratamento da obesidade ainda é muito forte, felizmente ou infelizmente, né? Com certeza, doutor. Tanto que o podcast ele é realizado dentro do laboratório que nós fazemos. Um dos projetos que iniciou esse laboratório foi devido a isso, de começar a fazer a questão de obesidade, sobrepeso em criança e adolescente. E aí, quando iniciou, tinha procura e os pais vinham e ficavam vendo os filhos ali participando dos exercícios, passando todo, né, um processo de intervenção interdisciplinar, então eram vários profissionais envolvidos nisso. E aí que o problema foi, as crianças voltavam, os adolescentes para casa e os hábitos continuavam devido aos pais. Então a gente começou a não ter aquela diferença tão grande. Nisso, o pessoal começou a observar que os pais ficavam olhando eles aqui fazendo e paradinho. E aí pensaram, por que não fazer pais e filhos? Tanto que o nome do projeto hoje é esse aqui no laboratório, Pais e Filhos. E já há anos, ele acontece todos os anos devido a isso. Então, começamos a colocar os pais junto. Então, eles, além de estar junto, dá ali um ânimo melhor, uma aderência muito melhor para os adolescentes e crianças. E dentro de casa, a rotina deles começaram a mudar muitos hábitos, começaram a mudar muito. Isso é importante. Então, a gente viu, assim, a diferença que foi colocar essa mudança. Só que essa é a preocupação, porque crianças e adolescentes, antigamente, nós não víamos isso, essa preocupação. E hoje nós temos um laboratório que começou devido a isso, e nós estamos sempre ofertando esse projeto, e ele é um grande sucesso aqui dentro devido a isso. Então, assim, começa muito cedo. Nós tivemos muitas mudanças ao longo do tempo, né? A questão de industrialização, mudanças ali, a questão comportamental nossa também dentro do Brasil. E acredito que cada vez vai aumentar isso também, né, Com doutor? certeza. E o que você falou é muito interessante. Me lembro que eu não sou graduado não faz tanto tempo assim, né? Então, eu terminei a faculdade de medicina no ano de 2009. Né? No quinto e no sexto ano, a gente tem aquela fase de internato, que é uma fase mais prática, você tem contato com o paciente dentro do hospital, supervisionado pelos professores. Neste período, na universidade, a gente acompanhava os ambulatórios de pediatria e tinha o estágio de endocrinopediatria. E era muito interessante. O perfil do paciente naquela época, basicamente, eram as crianças que tinham a diabetes tipo 1, que é uma doença muitas vezes congênita, mas é uma coisa dela, né? E tanto que nos ambulatórios, a gente, assim, o professor ensinava a gente, olha, criança, a gente não mede pressão. Criança não tem exame de rotina. Criança, a gente não pede colesterol, glicemia. Se é uma criança rígida, a não ser que tenha algum problema. Sim. Isso mudou completamente, Totalmente. né? Num tempo muito curto, Sim. num espaço muito curto de tempo, 16 anos depois, mudou completamente tudo, né? O pediatra hoje ele tem a rotina de exames complementares para a criança como tem no adulto, mede pressão como se mede no adulto, eles fazem diagnóstico de hipercolesterolemia, diagnóstico de diabetes, de pré-diabetes, de resistência à insulina, né, de obesidade cada vez mais. Então é uma coisa que mudou demais realmente, assusta a gente. E o que a gente vê no consultório é isso. A obesidade tem uma questão genética muito forte envolvida, né? Então, se você tem lá pai ou mãe obesos, você tem 30% de chance de ser uma criança, um adulto obeso. Se você tem pai e mãe, essa probabilidade já chega a 70%. Nossa. Só que assim, além de ter a questão genética, tem muito essa questão ambiental. Porque se você é filho de pai e mãe obesos, você é um filho de uma pessoa, de duas pessoas que provavelmente têm erros graves na dieta. Sim. Tanto em quantidade quanto em qualidade. E realmente a gente percebe, né? O hábito da população mudou, a mulher cada vez mais no mercado de trabalho, menos tempo para ficar em casa, para cozinhar, para fazer uma comida mais adequada. A carga horária dos dois, homem e mulher, aumentou demais, então você vê que é cada vez mais comida industrializada, comida de menos qualidade, comida mais fácil, né? Mais rápida, ou come na rua, então tudo isso acabou mudando muito o perfil da população, uma coisa que assusta realmente. Muito, doutor, assusta demais, porque é a nossa realidade, realmente. Hoje, eu sou da mulher que não faço comida em casa, não tenho esse tempo hábil para fazer isso, de ir comprar, preparar, então não tem como. Então tem que ser um congelado, tem que ser um restaurante. Claro que daí vai agora a conscientização, então acredito onde entra a educação e saúde mais nesse momento. Então, assim, se eu posso escolher uma comida, um hambúrguer que eu posso esquentar no micro-ondas em qualquer lugar ali
carne que é fácil, ou eu comer um prato que vai ser mais adequado, uma alimentação melhor. Então, a gente tem trabalhado muito isso. Só que é difícil também, porque o que é o não certo ou não adequado é mais saboroso, mais, às vezes. mais fácil É mais acesso. fácil. Exatamente. Até questão de valores também. Então, se você passar hoje em qualquer lugar e tiver um fast food, ali é muito mais rapidinho você comprar e o valor também, muitas vezes, acaba, né, a pessoa escolhendo devido a isso. Então, nós enfrentamos vários problemas para a gente conseguir, na saúde, e ir trabalhando com isso. Mas acredito que nós temos muitas forças hoje, né, muitos profissionais. A rede social também ajuda bastante. Então, a gente está conseguindo caminhar mais para essa conscientização. Doutor, em relação à bariátrica, a pessoa chega com a vontade e simplesmente, doutor, quero fazer, e a gente já vamos começar a pensar em fazer ou não. Ela tem que passar por um tempo de tratamento ainda. Há um antes para ser ali realizado, de fato, se ela vai chegar na bariátrica ou não também. Como que funciona essa etapa? Então, assim, ó, quando o paciente procura a gente na primeira consulta, né? A anamnese, o exame físico, inclui tudo isso daí. Uma investigação o mais profundo que a gente consegue para entender como esse paciente come, né? Quais são os erros que ele comete, se ele comete algum erro, se é uma questão genética muito forte, para a gente entender o que está acontecendo para ajudar o paciente da melhor forma, né? Na maioria esmagadora dos casos, a gente encontra tanto problemas na quantidade de comida, nos horários, na qualidade da comida, isso daí. Feito esse primeiro contato com o paciente, no exame físico a gente vai calcular o índice de massa corporal, que é o IMC, isso é uma questão muito importante. Então, é baseado ainda no IMC que eu vou indicar ou não a minha cirurgia, né? Hoje a gente opera os pacientes com obesidade grau 2 e comorbidades, qualquer doença relacionada à doença obesidade que piore com a obesidade, né? Os obesos grau 3, né, os obesos grau 4, esses são todos passíveis de cirurgia também, mesmo sem ter as comorbidades. Sim, o protocolo ainda exige que você tenha um acompanhamento prévio do paciente. Geralmente, esse acompanhamento ele é de 2 anos, né? Então, tem que ser aquele paciente que ele já tem um histórico prévio de tentativas de tratamento, que é o que a gente vê na prática mesmo. Então, às vezes o paciente chega ou a mulher chega, a maioria dos nossos pacientes é mulher ainda. O homem obeso está procurando cada vez mais o tratamento, né? Mas eu diria para você que eu opero a cada 10 pacientes, eu devo operar 8 ou 9 mulheres para 1 ou 2 homens. Então, a porcentagem dos pacientes que procuram ajuda ainda são mais de mulheres mesmo, né? E ela chega contando a história. Geralmente são histórias assim, ou ela ganhou muito peso depois da primeira ou da segunda gestação, ou ela tem a doença obesidade desde a infância, já tentou vários tipos de tratamento diferentes, né? Com acompanhamento de nutricionista, com acompanhamento de psicólogo, com acompanhamento de endocrinologista, e teve falha desse tipo de tratamento. E este é um paciente que a gente indica a cirurgia bariátrica na maioria das vezes. Esse é o perfil do paciente aí. A gente sempre conversa com ele sobre a importância da equipe multidisciplinar. Então, a cirurgia, ela não... Assim, às vezes o paciente pode pensar, não, agora que não deu nada certo, eu vou operar, mas preciso ir no nutricionista, mas preciso ir na academia, e na verdade é o contrário. É aí que o desafio dele começa, né? Então, a gente tem equipe multidisciplinar que trabalha junto com a gente, né? Para passar pela cirurgia, são 5 especialidades diferentes. É um psicólogo, nutricionista, um endocrinologista, um cardiologista e um pneumologista no mínimo. Né? O paciente tem que passar pela avaliação de todo esse pessoal para garantir uma segurança cirúrgica e que ele entenda o que vai acontecer com ele e como ele vai ficar depois da cirurgia. Né? Além disso, endoscopia, ultrassonografia e uma série de exames de sangue para a gente avaliar a saúde do paciente. Feita essa avaliação, ele não tem nenhuma contraindicação para a cirurgia, ele conseguiu passar por todas as especialidades. Não tem nada que contraindique a cirurgia, ele está apto para o procedimento, né? O endocrinologista ajuda bastante a gente nesses pacientes que têm a diabetes, que têm hipotireoidismo, que têm resistência à insulina, no controle dessas comorbidades antes da cirurgia, para ele operar com mais segurança. A função do nutricionista é ensinar o paciente como ele vai comer depois da cirurgia, principalmente. Antigamente existia uma regra, né? O paciente era obrigado a perder 10% do peso dele antes de poder operar. Isso hoje não existe mais, tá? Claro que dependendo do IMC, se for muito alto, a gente orienta o paciente a perder peso por uma questão de segurança cirúrgica. Recuperação do pós-operatório é muito mais adequada, principalmente questões respiratórias, né? Menos complicações com pneumonia no pós-operatório, atelectasia, essas alterações. Mas não é mais obrigado, porque esse paciente tem dificuldade mesmo. Ele tentou de todas as formas e ele tem dificuldade.
a gente tem que deixar bem claro para o paciente, o importante é assim, quem que é o paciente que tem sucesso na cirurgia? É aquele que você conseguiu alinhar as expectativas do paciente com o que realmente vai acontecer na vida real, né? Então, eu sempre falo para o paciente, olha, a ideia da cirurgia é devolver para você uma vida quase normal, né? Você tem que entender que você vai conseguir comer de tudo, mas sempre em pequenas porções, fracionado. Eu brinco com o paciente assim, ó, o paciente que fez bariátrica não almoça mais de 5 minutos. Né? Eu tô correndo, tô atrasado no trabalho, não consegue. Não, tem que mastigar bem, tem que dar intervalo entre as garfadas. Na verdade, muitas vezes a cirurgia, ela exige do paciente que ele coma como a gente já deveria comer. Exatamente, sim. Sentar com o tempo na mesa, mastigar bem, dar intervalo entre a garfada, né? Comer comida de qualidade, começar pela proteína, pela salada, pelo legume. Então, isso tudo o nutricionista vai explicar para eles, tá? Mas, assim, para o paciente que se adequa a essa realidade, o resultado é bem bacana. Imagino, com certeza. Então, mas a consciência que ele tem que ter ali é muito grande. Uma coisa bem legal também, que eu sempre falo para os pacientes no consultório, ao longo das décadas, então a cirurgia bariátrica, ela trouxe essa experiência de como funcionam os hormônios do trato gastrointestinal, né? Muito das medicações que se tem hoje, as canetinhas, as famosas, os primeiros trabalhos surgiram pesquisando-se as mudanças que apareciam na cirurgia bariátrica que a gente não entendia. Então, eu sempre brinco com o paciente, né? Aquela coisa que o pessoal falava assim, o cérebro do gordinho, a cabeça do gordinho tem que mudar. Isso existe mesmo. Então, por ressonância funcional, percebeu-se que os pacientes que têm a doença obesidade, quando eles são expostos à comida, eles enxergam essa comida com mais sabor, com mais cor, né? É quase como se fosse assim, existe a doença compulsão alimentar, é quase como se fosse um vício mesmo, igual o paciente que tem o vício e algum outro tipo de droga ali. Acende áreas do cérebro que não acendem nas pessoas magras, digamos assim, né? E quando a gente opera, a gente mexe basicamente com 4 hormônios. Um deles, inclusive, é o GLP-1, que é o hormônio da canetinha, né? Então, por isso que o paciente, quando ele opera, ele vem no consultório descrevendo pra gente mesmo, nossa, doutor, eu tô com menos fome, eu tô mais saciado, eu tô mais feliz com menos comida. Então, você consegue controlar isso aí no paciente também. É um outro efeito hormonal que a cirurgia oferece. Eu tenho uma paciente que ela voltou comigo essa semana, bem interessante o caso dela, assim, ela é uma enfermeira. E ela comentou comigo assim, doutor, é muito engraçado, que eu e meu marido, a gente adora costela. Então, assim, eles fazem todas as costelarias de Maringá e região. E daí ela operou. Ela tá perdendo peso super bem, ela já tá com 3 meses de cirurgia agora. E ela comentou comigo assim, que ela foi nas churrascarias, ela não consegue mais comer a costela, porque ela sente aversão àquela comida com muita gordura, com carne. Ela falou assim, eu perdi totalmente o prazer por aquele tipo de alimento, mas eu tô conseguindo comer outras carnes. Então, carne mais magra para ela agora é o que dá sabor, é o que dá saciedade. Então, a gente percebe essa mudança, é bem interessante, né? Que bacana. E é uma mudança que permanece, porque a cirurgia tá lá o resto da vida, né? Então, tem que mudar essa consciência. E dos casos que acaba a consciência não mudando, talvez muda por um tempo e depois acaba voltando, doutor. Como que é isso para o paciente? Olha, então assim, cada 100 pacientes que a gente opera, em torno de 78 a 80 vão permanecer magros para o resto da vida. A taxa de sucesso da cirurgia mais ou menos assim, é alta. Em torno de 20 a 22% dos pacientes vai existir essa falha no tratamento cirúrgico. Depois de mais ou menos 3, 4 anos, o paciente volta a reganhar peso. Realmente, isso é uma questão bem importante, né? A gente percebe que o perfil do paciente que reganha peso é aquele que, na maioria das vezes, tem a doença, a compulsão alimentar. É aquela pessoa que ela ficou bem com a cirurgia, ela perdeu peso, mas por algum motivo descompensou essa doença de novo. E ela acaba na compulsão do alimento. Daí ela percebe que ela não consegue mais comer grandes volumes de comida, mas ela aprende que ela consegue tomar muita Coca-Cola, ela aprende que ela consegue tomar muito suco. Ela vai burlando ali. Ela vai burlando. Ela aprende que ela consegue tomar lata de leite condensado, ela aprende que ela consegue tomar sorvete mais molinho, que é derretido. Entendi. Muitas vezes o álcool, isso porque aí o álcool tem muita caloria, a pessoa acaba engordando. Por isso que a gente reforça com o paciente que o tratamento é contínuo, é crônico, é para sempre. Né? Tem que voltar aqui, tem que ir no nutricionista, tem que ir no psicólogo. Né? Aqueles pacientes que a gente percebe que está tendo algum problema, a gente tenta resgatar o mais rápido possível.
Isso é uma coisa bem legal, porque hoje a gente tem equipe multidisciplinar, então eu converso bastante com o nutricionista, né? Passou com ele um paciente que ele percebe que tem alguma coisa errada, ele manda uma mensagem: doutor, paciente fulaninha tá tomando muito Coca-Cola, não sei se ela contou na consulta, mas para mim ela soltou aqui. Eu provavelmente não deve ter contado. Às vezes conta, mas muitas vezes não. Então isso acontece mesmo. Esse paciente a gente vai resgatar, né? Introduzindo ele de novo uma reeducação ali novamente. Existe hoje um leque grande também de uma coisa que a gente chama de cirurgia revisional, que é para aquele paciente onde as cirurgias antigas falharam, né? A gente consegue reoperar e corrigir o defeito dessa cirurgia. Não é uma indicação para todos os pacientes, isso é muito individualizado. Tem que vir no consultório para a gente fazer exames complementares e ver se você se encaixa. Então, aquele paciente que a gente percebe, tem pacientes que eles estão fazendo tudo certinho e por algum motivo eles ganharam peso. Provavelmente algum problema ali da cirurgia, uma cirurgia muito antiga, ou alguma técnica que predispõe ao ganho maior de peso, né? Por exemplo, se você comparar o bypass com o sleeve, as chances de você ganhar mais peso a longo prazo com o sleeve são um pouco maiores. Não muito, mas são um pouco maiores. Então, às vezes, a gente pega esse paciente do sleeve e opera novamente e transforma no bypass, né? Tem outras técnicas mais novas hoje, né, que estão aí, que o CFM acaba de aprovar, ou que ainda estão, digamos assim, em estudo, né, que são técnicas mais absortivas que o paciente volta a perder peso. Mas o importante é a equipe multidisciplinar, porque do mesmo jeito, assim, o melhor é prevenção, né? Sim, com então, certeza. O melhor é não ganhar peso. Ganhou peso, operou, o melhor é não perder a cirurgia, porque o segundo tratamento sempre é pior que o primeiro. Com certeza. Doutor, acredito que essa é uma das revoluções que nós temos, que é essa equipe multidisciplinar e interdisciplinar. Porque não só trabalhar também cada um na sua área, mas ter esse elo, essa conversa, essa troca também, porque é onde vocês conseguem ter mais sucesso ainda com os pacientes. Exatamente. Fala para o paciente, vai escolher o cirurgião, vai escolher a equipe para operar, tem que ter equipe mesmo. Operar sozinho. Não, algo ali único, exclusivo, só ali, e depois não é dessa forma que funciona. Não fica legal. Por isso que os pacientes eles têm que ver certinho onde que eles estão indo, né? Qual é o médico, escolher muito bem isso antes de tomar essa decisão, porque é uma decisão que é pro resto da vida dele, é algo assim muito importante, então tem que ser muito analisado antes. Exatamente. Importante. Doutor, e vamos chegar então no momento polêmico do nosso episódio, que não tem como não falar, porque hoje nós estamos na onda das canetas, né, dessas injeções. Então, assim, como que está sendo hoje? Porque agora entrou com tudo, todos estão sabendo, é mais acessível à população também. Então, está sendo um recurso legal. Qual é o entendimento do doutor, a visão do doutor em relação a isso? Tem vantagem? Não tem? O jeito que está acontecendo? Então, assim, as famosas canetinhas, né? O Ozempic, o Mounjaro, que o pessoal está usando bastante agora. Então, isso aí veio para revolucionar realmente, para ajudar no tratamento dessa doença tão complexa que é a obesidade. Às vezes algumas pessoas falam assim, parece uma briga, né? Agora vai acabar a cirurgia. Ou não, a cirurgia vai acabar com a endocrinologia, vai acabar com o tratamento da obesidade. Não é assim. Na verdade, não é assim que eu enxergo as coisas, não é assim que as coisas deveriam ser vistas mesmo, né? Exatamente. Uma coisa complementa a outra. Muito interessante, o Congresso de Bariátrica, se eu não me engano, não foi do ano passado ou retrasado, eu não lembro agora, mas um Congresso de Bariátrica, o último que a gente foi, isso é muito legal, né? Você chega lá no congresso de cirurgia bariátrica, você imagina que vai ter um monte de cirurgião bariátrico somente. E na verdade, assim, tem cirurgião bariátrico, tem nutricionista, tem psicólogo fazendo congresso, tem educador físico, tem endocrinologista. A gente assiste aula com o endocrinologista sobre o que há de mais moderno com as canetinhas. Então, assim, a coisa é tão complexa que reduzir ela a uma coisa única, ou é uma cirurgia, ou é uma canetinha, não é melhor. No último congresso, até a minha esposa, que é educadora física, e está fazendo nutrição aqui no Unicesumar. Que legal. Ela estava lá comigo no congresso, a gente assistiu essa palestra junto. Então, olha que interessante. O pessoal mostrou paciente com doença, obesidade grau 5, IMC acima de 60, que é uma doença extremamente grave. Né? Então, veja, é uma doença que a própria cirurgia falha, porque você pega um paciente com, vamos pensar assim, um paciente com 170, 180 quilos. A cirurgia vai oferecer para ele uma perda de peso de 35% do peso total, no máximo 40%. Quando ele perde peso, ele continua sendo obeso. Só que em vez de obeso grau 4, grau 5, ele vai ser um obeso grau 1, grau 2, né?
Então, eles mostraram bastante trabalho, assim, acompanhamento de cirurgião com endocrinologista. Eles fazem o Ozempic antes, né, como se fosse um tratamento prévio. O paciente fica 6 meses usando a medicação, para a medicação, opera e no pós-operatório mantém o uso por mais 6 meses para potencializar a perda de peso. Para daí trazer um resultado muito melhor, muito mais agradável ao paciente. Sim. Eu acho que as canetas vieram para ficar, eu acho que elas vão evoluir cada vez mais. Sim. Eu acho que cada vez, quanto mais o tempo passa, vai ter menos efeito colateral dessas canetas e vai ser mais acessível em custo financeiro para o paciente. Ainda não está tão acessível, não é toda a população que consegue comprar um remédio desse, né? Mas ele é muito bom, principalmente para o obeso grau 1. Né? Eu falo assim, na minha visão, a caneta não tromba muito com o cirurgião, com a cirurgia em si. Ela agrega, né? Talvez os tratamentos para essa obesidade, por exemplo, obesidade grau 1, aquele paciente que usava o balão intragástrico, parece que a incidência disso está diminuindo, né? A quantidade de pessoas que procuram o balão, eles estão sendo substituídos mesmo pela canetinha. Então, esse paciente com sobrepeso, obesidade grau 1, alguns pacientes com obesidade grau 2, a caneta vai muito bem, né? Porque você garante uma perda de peso interessante, o paciente vem para um IMC bom e ele consegue um controle muito bacana das comorbidades, realmente. Para aquele paciente que tem um IMC muito alta, realmente a caneta ainda não chegou, não é suficiente. E às vezes a pessoa precisa usar a caneta, né, e fazer a cirurgia. Sim, também. E aquele paciente do reganho de peso no pós-operatório. Então, hoje o resgate, além da equipe multidisciplinar, a gente usa as canetas também para esse paciente, né? A caneta, assim, é uma coisa nova, essas medicações são novas. Tem bastante paciente que eu converso, assim, que não sentiu absolutamente nada, que se deu muito bem com a caneta, mas tem bastante paciente que tem náusea, dores abdominais. Eu tive uma paciente que é um efeito descrito na bula, pancreatite, né, uma pancreatite leve, tratamento conservador, mas isso existe. E o efeito a longo prazo disso ainda não é bem conhecido, né? Na própria bula, eles contraindicam o uso da canetinha. O próprio fabricante colocou na bula, né? Para algumas pessoas que tiveram alguns tipos específicos de tumor, né? Porque existe um risco teórico disso aumentar a probabilidade desse tumor recidivar, né? Mas com certeza eu acho que a canetinha veio para ficar. Então, é um remédio muito bom, muito bacana, perto de tudo que havia antes para o tratamento da obesidade, melhorou demais. E só vem a complementar o tratamento que a gente faz com a cirurgia. Eu repito, a doença é tão complexa e assim, todas as doenças crônicas da medicina complexas, elas têm vários tipos de tratamento diferente, né? O próprio câncer, tem a radioterapia, tem a quimioterapia, tem milhões de quimioterápicos, tem milhões de técnicas cirúrgicas para se operar um único tumor, né? E a obesidade não é diferente. Como doença crônica, ela exige um tratamento multidisciplinar com tipos diferentes de abordagem para cada paciente, tudo muito bem individualizado. Mas eu sou totalmente favorável às canetinhas. Eu acho que elas vieram para ficar, graças a Deus, para o paciente. Desde que tenha um acompanhamento também. Tem que ter acompanhamento, não é brincadeira. Né? Então tem que ter um especialista. Geralmente quem prescreve isso é o endocrinologista, né? É uma coisa muito específica da atuação do endocrinologista, então a gente acaba não prescrevendo tanto, né? Ele que sabe fazer o acompanhamento, ele que sabe monitorizar os efeitos colaterais, então ele trabalha com a gente e tudo termina bem. O problema é esse, que a da população querer talvez o caminho mais fácil, eu acredito. E aí... Isso acontece, a gente escuta no consultório, assim, o paciente chega, doutor, eu estou usando o Mounjaro e eu estou com dor, não sei o que lá, daí você pergunta, o que te prescreveu? Eu fui lá no Paraguai, comprei a canetinha lá e um amigo meu que estava usando e eu peguei me ensinou com ele, como que faz. Isso não é legal, isso não é adequado, é melhor procurar um médico especialista, né? Porque cada paciente tem uma dose diferente, dependendo da comorbidade que o paciente tem. A dose é específica para ele, né? E lembrar que essas canetas, quando elas iniciaram, teoricamente, elas foram desenhadas para o uso do diabetes, e daí percebeu-se esse efeito colateral, né? Maravilhoso, que é a perda de peso. Então, hoje está tudo homologado para a perda de peso também, mas exige um médico especialista para cuidar disso daí. Então, sim, com certeza. Ainda mais quando você compra de alguém, de algum lugar que não sabe como que é, não tem essas comprovações também. Então, sabe nem se tem a princípio ativo ali. Exato, né? Não sabe o que está realmente tomando. E nem talvez como está tomando, porque a pessoa é leiga ali, uma pessoa só ensinou e ela aplica nela mesma. Então, assim, tomar esses cuidados também, né, doutor? Isso é muito importante. Muito. Não pode deixar
Não pode acontecer. Tanto que, como no consultório, assim, esses pacientes com muita comorbidade, eu explico para o paciente, eu falo, olha, eu sou cirurgião do aparelho digestivo, como essa não é a minha área, eu vou te encaminhar para um colega que sabe fazer muito bem essa parte aí, a Sim. gente vai conversando, se você precisar da cirurgia, a gente vai te operar, mas é interessante sim você começar a associar com essa medicação, tá? Isso é bem tranquilo para nós, né? É. É legal, assim, em termos de indicação, uma coisa interessante da obesidade é assim, como a obesidade é uma doença crônica, quanto mais tempo o paciente tem a doença, menos ele responde ao tratamento não cirúrgico. Ah, Então, tem aquele isso. paciente com obesidade desde a infância, a mulher às vezes vem contando, né? Ah, ela já tinha obesidade na escolinha, Uhum. sempre sofreu bullying, tentou todos os tipos de tratamento, teve aquele efeito sanfona, mas sempre a curva apontando para cima, né? Uhum. Esse paciente a gente fica muito tranquilo em indicar a cirurgia porque ele vai responder muito bem. E realmente os outros tratamentos respondem muito mal. Eu já tive paciente assim, nessa época de pandemia mesmo, eu lembro de um homem que marcou demais. O cara era praticamente atleta, né? Ele andava de bicicleta, montanha, subia, Uhum. descia, praticava rapel. O cara tinha um físico de atleta, ele comia como um atleta, então tinha uma qualidade de vida muito boa em termos de saúde. Sim. Chegou na época da pandemia, ele ficou 3 anos dentro do apartamento. Ele entrou em depressão porque perdeu um familiar muito próximo. Ah, Ele perdeu o emprego. Ele ganhou 30 quilos. nossa. Daí ele veio no consultório com a doença obesidade grau 3 já. Nossa. Esse paciente, eu falei para ele, eu falei, olha, você, a tua genética, o teu estilo de vida, a tua cabeça, é de uma pessoa magra, você tem que tentar perder peso de alguma Uhum. outra forma primeiro, né? Porque a cirurgia é permanente, não tem como voltar atrás depois. Eu falei, você é um cara que merece ir para um endocrinologista, que merece fazer um tratamento mais adequado antes. Se tiver falha do tratamento clínico, aí sim, aí você amadureceu a ideia de você, olha, Sim. realmente não tem para onde eu escapar, Uhum. né? E eu combinei com ele, eu falei, ó, vou deixar um retorno marcado para você em 6 meses. Mesmo que você tenha perdido peso, volte aqui só para me dizer que perdeu peso. Uhum. Ele realmente voltou magro, né, Olha, andando de bicicleta de novo. que Ele bom. fez os da Ozempic na época, ainda não Uhum. tinha um Jaro aqui no Brasil, fez a educação alimentar, né, acompanhou com o endocrinologista, tratou aquele quadro depressivo que ele tinha, Que era uma das causas real com ali que ele certeza, tinha, era a base, era né, a de base. tudo aquilo. E a vida dele voltou pro eixo. Então isso foi bem bacana, gente. É esse tipo de coisa também, bem legal. Sim, e isso é a conscientização do profissional também, né, doutor? Então, assim, a forma do doutor avaliar e ver a situação também, e a forma que você conduz ali profissionalmente faz toda a diferença. Porque normalmente poderia estar, não, já vamos fazer então, e já resolve. E não é resolver a causa. Então, assim, você ganha um paciente independente de qualquer forma, mesmo que ele não foi para uma cirurgia. Mas ali, acredito que ele vai sempre lembrar e te indicar da mesma forma, porque você resolveu o problema de fato dele. E acredito que nós profissionais devemos fazer isso. Resolver o que realmente o paciente está precisando ali mesmo, né? Exatamente. E isso que você falou é muito legal, né? Porque o que a gente vê é o seguinte: o paciente ele vem, e isso é uma coisa interessante que acontece no consultório, né? O paciente marca a consulta, aí a minha secretária confirma a consulta com ele 2 dias antes e ele falta. Uhum. Aí ele remarca. Eu tive pacientes que faltaram 4 vezes Nossa. e remarcaram. Você falou assim, poxa, a pessoa desistiu e de repente ela aparece. Daí ela falou, doutor, eu tô tão acostumada a ser julgada, a ser maltratada em Sim, todo lugar que eu vou, que eu marco a consulta no dia da consulta com medo é tão grande que eu aquela desmarco, vai. eu falto. O Uhum. pessoal vai protelando aquele Sim, problema, né? E isso é uma coisa que a gente vê. Então, o paciente ele tem tanto medo de procurar qualquer tipo de profissional, o sim. médico, o psicólogo, o psiquiatra, o fisioterapeuta, porque todo mundo já olha para ele assim, ah, já vem o preguiçoso. Uhum. Já vem o cara que eu vou falar para ele fazer um monte de coisa E que não não vai vai fazer nada. fazer. Exatamente, que ele se sente pré-julgado ali, que ele acaba desistindo de procurar o tratamento. Então, isso que você falou é uma coisa muito importante que a gente tem que levar a sério. Então, assim, se eu sou um profissional da área da saúde e eu trabalho com indicação de cirurgia, não cabe a mim julgar se esse paciente tem direito ou não de fazer cirurgia. É uma coisa técnica. Sim. Se eu entendo que ele tem condições psicológicas, se eu entendo que ele tem condições físicas, se eu entendo que existe um protocolo que proporciona para ele esse tipo de tratamento, a minha função é oferecer para ele esse tipo de tratamento. Sim. E a gente pega gente assim, pré-operatório, isso é comum, né? O paciente volta e começa a te contar que ele começou a chorar. Aí, porque, o que aconteceu? Ah, eu fui no psicólogo e ela simplesmente falou que eu
não posso operar porque ela não concorda com a cirurgia, porque ela acha que a cirurgia é coisa de gente preguiçosa. Oh, meu Deus. Então, é uma coisa muito forte, né? Muito. Então, isso não pode acontecer. Eu sempre Não. falo, esquece esse cara, procura outro. Com certeza. Vai procurar outro, alguém que consiga te atender com qualidade, que te oferecer o serviço, né? Que você precisa ali, a orientação. Mas tem muita gente muito boa também. Né? Então, isso é uma coisa que a gente vai vendo, assim, tem muita gente muito empenhada em ajudar os outros, né? Todas as especialidades, em todas as áreas de atuação, isso também é muito legal. E a gente percebe pelo feedback que o paciente dá para a gente depois da cirurgia. Ele fica feliz, ele agradece, ele liga para o nutricionista dele, ele liga para a psicóloga na data do aniversário para dar parabéns, porque a pessoa percebeu que a vida dela realmente mudou depois daquilo ali. É uma grande responsabilidade, não é, doutor? Exatamente. Você está trabalhando com algo muito sério ali da pessoa. Então, assim, tem essa necessidade desse cuidado, dessa empatia também. E até porque a gente quer ver um sucesso. Acredito que o doutor fica muito feliz de encontrar uma pessoa depois de anos e ver que ela está bem ali, né? Exatamente, esse é o propósito. É engraçado a gente ver. Tem pacientes que eu falo, se eu não te reconhecer na rua, não é. Não é porque eu não lembro. Você mudou demais, né? Então isso é muito bacana. E a gente vê e te encontra, tá na rua, encontra no shopping, e os pacientes estão felizes mesmo. Então isso é uma coisa bem legal. A gente fica bem feliz, bem realizado profissionalmente mesmo. Com certeza. Doutor, infelizmente nós estamos chegando ao final do episódio. É rápido, dá vontade de conversar muito mais, de tirar muito mais dúvidas. Acredito que vai chover de perguntas nesse episódio. Então, assim, depois a gente vai até colocar o contato do doutor. Provavelmente muitas pessoas vão procurar, querendo fazer ali também uma avaliação. Mas o que o doutor, assim, queria ainda deixar algo mais para a população que talvez está nos ouvindo ou nos assistindo, para alunos e alunos também que estão passando nessa transição de sair de ensino médio, entrando numa graduação, ensino superior, que eles começam a descontar na alimentação. Essa geração já vem com uma geração, com uma programação metabólica diferente também, então já tem uma predisposição. Qual é a dica, a orientação como profissional, como pessoa, como, né, professor também, que o doutor teria aqui para esse pessoal? Como profissional e como pai, né, que eu tenho 2 filhos, os pais, assim, eles têm que perceber, fazer o diagnóstico logo cedo, né, perceber que o filho tem uma compulsão, que está comendo mais do que deveria, que está ganhando mais peso, está fora da curva, procure o pediatra, procure um nutricionista, de preferência especializado em obesidade infantil, né, não negligencie a saúde dos filhos, né, porque é muito melhor prevenir, é muito mais fácil prevenir do que esperar a doença se instalar. A obesidade é doença séria, a incidência dela na população está aumentando assustadoramente, né? Infelizmente, o Brasil está ficando campeão não só na obesidade nos adultos, mas também na infância, né? Isso é uma coisa muito triste. Então, para os pais fica o recado. Se você é pai ou mãe obesa, é importante você mudar os seus hábitos de vida dentro de casa para você ser espelho do seu filho. Geralmente a criança faz não aquilo que a gente pede para ela fazer, mas aquilo que ela vê você fazendo. É exemplo mesmo, né? Então a melhor coisa que você pode fazer é você procurar um tratamento, né? Independente se for um tratamento clínico, cirúrgico, mas procurar ajuda mesmo de orientação. Né? Para os alunos de graduação, eles vêm me perguntar, vêm pedir se pode assistir cirurgia às vezes, né? Eu sempre falo assim, medicina são várias profissões dentro de uma mesma profissão, isso é muito legal, né? É um curso muito bacana. Se eu voltasse no tempo, eu faria tudo de novo que eu fiz. Eu adoro a parte cirúrgica, né? Então é uma coisa que me realiza muito. Tudo que eu faço, eu sou cirurgião da parede, então não só bariátrica, eu opero uma vesícula, uma hérnia, doença do refluxo, tudo aquilo que eu consigo melhorar a qualidade de vida do paciente. Isso me deixa muito feliz e realizado. É uma área muito bacana, mas ao mesmo tempo muito cansativa, né? Exige muito fisicamente e mentalmente do profissional. Então você tem que você tem que querer aquilo mesmo, mas se você quiser, se é uma coisa que te realiza, você vai conseguir, assim, não tem grandes restrições para isso aí, né? O que mais que a gente poderia falar para fechar? O uso consciente das medicações. E medicações, estou falando de caneta, mas temos vários outros medicamentos também. Outras medicações, gente. Então, assim, isso daí não dá para prescrever, não dá para o teu vizinho prescrever para você. Não é para você pegar a medicação da tua avó, da tua vizinha que deu certo para ela, né? O pessoal faz isso, é impressionante. Não tem problema, eu acho, você procurar uma medicação num lugar que venda um pouco mais barato, se você tiver qualidade, mas tem que ter prescrição médica.
né? Procure um endocrinologista. Hoje o acesso à especialidade médica não é assim mais tão difícil, né? Então, procure um bom profissional, um nutricionista, peça uma opinião. Ah, o profissional te tratou mal, não tem problema, não é você o problema, é ele mesmo. Então procura outro. Sim. Procura outro até você encontrar alguém que consiga satisfazer as suas necessidades, explicar o que você precisa entender, te orientar, te educar, para você conseguir fazer o tratamento. Né? Mas tem que ter prescrição médica, isso é muito perigoso. Saber as consequências dessas atitudes, tanto boas como ruins que pode acontecer. Exatamente. E como ainda a gente não tem muitos estudos que vão sair a longo prazo, então nós também temos que ter cautela em relação a isso. Exatamente. Perfeito, doutor. Muito obrigada por esse tempo. Obrigada, né, pela disposição de vir conversar com a gente. Se prepare, porque vai ter outros convites, com certeza. Obrigado. Fico muito feliz, muito agradecido pela chance de conversar sobre a minha especialidade aqui, sobre o que eu faço no dia a dia. Isso é bem legal, né? Agradeço a atenção de vocês também. Espero que as pessoas que estejam assistindo a gente tenham gostado bastante e fico aberto para perguntas aí. Com certeza. Muito obrigada por isso. Pessoal, bom, se vocês quiserem mandar no chat ali do Instagram, no canal do YouTube também, mandem as suas sugestões, mandem comentários, perguntas. Nós vamos colocar na descrição depois ali o @ né, do Instagram do doutor também, telefone da clínica, para vocês entrarem em contato se precisar. E lembrando, sempre com consciência de tudo, procure sempre ter boas informações, ler um bom artigo também, entender de fato o que vocês estão realizando ali e se estiverem ali decidindo também o que vocês estão querendo fazer, os alunos de medicina que estão assistindo. O doutor veio hoje trazer uma nova visão, uma especialidade, né, que tem também para atuar. E aí vocês fiquem ligadinhos que próxima semana nós vamos ter mais ainda convidados, outros episódios à frente. Então vocês não percam, por favor, de estar sempre tendo mais conhecimento ainda. Muito obrigada por nos acompanhar e fica até a próxima. Boa tarde, um abraço a todos. Beleza.